Olá pessoal, de volta aí com mais um vídeo agora sobre associação de resistores em paralelo. O que é associação de resistores em paralelo, né? Vamos ligar um resistor ao outro e todos os resistores têm que estar ligados aos mesmos nós. Por exemplo, R1 ele está ligado nesse nó e nesse nó, dois nós, né? O R2 também está ligado nesse nó e nesse nó, dois nós incomuns. O R3 também está ligado nesse nó e nesse nó, ou seja, as pontinhas dos resistores todas estão ligadas aos mesmos nós. Então aqui é um nó, aqui é outro nó e todos estão ligados nesses dois nós. Por que é um nó? Porque a corrente que vem da fonte da rede, quando ela chegar aqui, ela pode se dividir em três partes, né? Para cima, no meio e para baixo. Por isso é um nó. Nó é um ponto onde a corrente pode se dividir ou pode se juntar. Tranquilo? Beleza. Então todos os resistores têm que estar ligados aos mesmos nós. Professor, mas para que eu vou fazer uma associação em paralelo? Porque muitas vezes você precisa ligar vários aparelhos e todos ligados numa mesma DDP. Por exemplo, na sua casa, você liga o chuveiro em 220 volts. Você liga uma lâmpada em 220 volts. Você liga o forninho de assar bolo em 220 volts. Você liga a TV em 220 volts. Ou seja, todo mundo ligado na mesma DDP. Se você fizer uma associação em série, cada um vai pegar um pouquinho desses 220 volts. Não vai estar usando sempre a mesma DDP. Na associação em paralelo tem essa característica, você mantém a DDP para todo mundo que está ligado na associação em paralelo. Então a associação de uma residência, dos aparelhos de uma residência, né, aparelhos eletroeletrônicos, né, todos estão na associação em paralelo, ok? Bom, quais são as outras características da associação em paralelo? Ó, a DDP é constante, acabei de dizer, né? Então se você ligou numa fonte aqui, a rede da sua casa é 220. Então esse resistor está usando 220. Esse resistor está usando 220. Esse também. Todos vão estar usando a mesma DDP, que é a DDP da fonte aqui nesse caso, ok? Segunda característica, a corrente vai se dividir, vai distribuir. A corrente que vai sair lá da fonte, que vem lá da rede, né? Corrente total, vai vir aqui, fazer essa voltinha, subir aqui. Quando ela chegar aqui, ela encontra um nó. Nó é um ponto onde ela pode se dividir. Aí o que ela faz? Ela olha para cima, tem resistência. Ela olha no meio, tem resistência. Ela olha para baixo, tem resistência. Todos os caminhos que ela olhar, tem resistência. A corrente não gosta de resistência. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que vai passar por lá. Quanto menor a resistência, maior é a corrente que vai passar por lá. Então a corrente não gosta de ohm. Não é chegada no ohm, não. Então quando ela chegar aqui, ó, olhou lá para cima, tem muito ohm, vai um pouquinho de corrente para lá. Olhou lá no meio, tem pouquinho ohm, então vai muita corrente para lá. Olhou lá embaixo, está mais ou menos, um tanto de ohm, então vai um pouquinho, uma corrente mais ou menos lá para baixo. Essa corrente que veio passa por aqui, essa corrente passa por aqui e essa corrente passa por aqui. Cada um com a sua corrente. Depois essas correntes vão se juntar aqui nesse outro nó. Nó é um ponto onde a corrente pode se juntar também, né? Então as três correntes vão se juntar nesse outro nó, forma a corrente total de novo, vem com a total aqui, chega total por aqui. É como se fosse, por exemplo, sangue numa veia, né? O sangue que vem lá do coração, lá do circuito, né? Lá do gerador, do coração do circuito, sai um sangue pela veia, pela artéria, né? Quando ela chegar aqui tem vários vasos, né, para ela passar. Então ela divide um pouco de sangue para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Esse sangue vai passar aqui lá no rim, esse aqui vai passar lá no pulmão e assim por diante. Esse passa lá no fígado, depois ela se junta aqui de novo, lá na artrosa venosa, é um negócio assim, eu não tenho muito biologia não, tá? E aí junta todo o sangue de novo e vai lá para o coração de novo, para ficar circulando aí. Então a corrente funciona como se fosse o sangue de um circuito elétrico, né? Então a corrente vai se dividir, mas a corrente se divide inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, né? Quanto mais ohm,
menor a corrente que passa por lá, ok? De forma que a corrente total, lá na fonte, é a soma das correntes parciais, que dividiu lá no nó, né? E se juntou no outro nó ali, tranquilo? E a resistência total disso, né? Se você colocar, por exemplo, 10 ohms aqui, 10 ohms aqui, 10 ohms aqui, dá um total de 30 ohms, né? Negativo. Se tivesse em série, sim, somava todos, mas em paralelo, não. Como é que eu calculo, então, a resistência total? O cálculo é feito assim, ó. O inverso da resistência total, 1 sobre R total, é igual. Total ou equivalente, tá, gente? Alguns autores trabalham com equivalente, ou total, tanto faz. É igual ao inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, e assim por diante, quantas tiverem por aí. Como é que eu resolvo depois, professor? É só tirar o mínimo, né? Você tira o mínimo daqui tudo, depois multiplica cruzado, tá? Beleza, então assim eu calculo a resistência total. Porém, existem duas situações que você não precisa usar essa fórmula. Observe que eu não estou dizendo que você não pode usar, eu estou dizendo que você não precisa usar, ok? Pode usar sim. Em qualquer caso você pode usar isso aqui, se for em paralelo, né? Mas existem dois casos de paralelo que eu não preciso usar, eu posso simplificar. Como? Se tiver dois resistores em paralelo, aqui, por exemplo, eu não poderia usar, né? Porque aqui tem 3 em paralelo, não pode. Se for só 2 em paralelo, né? Um resistor em cima, outro resistor embaixo, né? Paralelo, eu posso fazer o seguinte, a resistência total é o produto das duas dividido pela soma das duas. Produto pela soma. Multiplica em cima, soma embaixo. Mas só pode usar isso aí se for 2 resistores em paralelo, ok? Se for 3 não serve. Outra situação. Se eu tiver numa associação em paralelo apenas resistores iguais, tá? Resistores iguais, eu posso pegar o valor de um deles, são todos iguais, né? E dividir por quantos tem iguais. Professor, tem 3 resistores aqui, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. São 3 de 10, eu pego um só, 10, divide por 3, tá? Então eu posso fazer isso aqui somente com resistores iguais em paralelo. Se não for igual, não pode, tá? Professor, só se for 2? Não. Qualquer pode pôr 10 resistores. Se forem iguais, pode usar. Aqui não, aqui só se for 2. Não precisa ser igual não, mas tem que ser 2. Aqui não precisa ser 2 não, mas tem que ser iguais, tá? Não quero saber nada disso não, quero usar só essa aqui. Beleza, pode, isso aqui é geral, né? Para resistores em paralelo eu posso aplicar isso aqui, tá? Vale essa ou vale essa nesses dois casos aí, tranquilo? Agora, a primeira lei de Ohm, U igual a RI, um detalhe. A DDP é constante, né? Então, DDP é uma só. Mas resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, se eu estiver usando, se eu quiser calcular, por exemplo, essa corrente, eu tenho que usar essa resistência. Se eu estiver calculando essa corrente, eu tenho que usar essa resistência. Se eu estiver calculando corrente 3, resistência 3. Então, corrente 1, resistência 1. Corrente 2, resistência 2. Corrente 3, resistência 3. Corrente 10, resistência 10. Tá? Coerência entre os índices aqui. Né? DDP não, DDP é constante. Tá? DDP em paralelo, né? Sempre constante aí. Então assim você faz uma associação em paralelo de resistores. Beleza? Um abraço, até a próxima.